A formação de líderes não é apenas uma necessidade administrativa, mas um imperativo estratégico para a sobrevivência e o crescimento de qualquer organização no século XXI. Este estudo detalha a metodologia de trilhas de conhecimento, uma abordagem que transcende o treinamento tradicional ao oferecer um percurso de aprendizagem contínuo, personalizado e focado em resultados práticos. Ao investir na estruturação de novos líderes, as empresas garantem a sucessão qualificada, aumentam o engajamento das equipes e fomentam uma cultura de inovação e resiliência. O professor Roberto de Oliveira, com vasta experiência em desenvolvimento humano, apresenta aqui as diretrizes para que gestores e departamentos de recursos humanos possam implementar programas de excelência. A relevância deste trabalho reside na ponte entre a teoria acadêmica e a aplicação imediata no ambiente corporativo, oferecendo ferramentas para que o potencial latente de talentos internos seja convertido em liderança de alto impacto. Contratar palestras e treinamentos baseados nesta pesquisa significa adotar um modelo de gestão de pessoas que prioriza a inteligência emocional, a visão sistêmica e a capacidade de inspirar, preparando a organização para os desafios de um mercado globalizado e em constante mutação. Líder na implantação de uma trilha de conhecimento para a formação de novos líderes. Direitos autorais. Janeiro de 2026. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Resumo. O presente artigo científico investiga a eficácia da implementação de trilhas de conhecimento como estratégia central para a formação de novas lideranças em ambientes corporativos. O objetivo principal é analisar como o desenho instrucional focado em competências técnicas e comportamentais contribui para o desenvolvimento de gestores capazes de lidar com a complexidade das organizações modernas. A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática, fundamentada em autores clássicos da administração e em pesquisas contemporâneas sobre educação corporativa e liderança situacional. Os resultados indicam que as trilhas de conhecimento, ao contrário dos treinamentos isolados, permitem uma assimilação gradual e profunda dos conceitos, promovendo a retenção do aprendizado e a aplicação prática imediata. O estudo destaca a importância do autoconhecimento, da comunicação assertiva e da visão estratégica como pilares fundamentais do percurso formativo. Conclui-se que a liderança na implantação dessas trilhas exige um compromisso da alta gestão com a cultura de aprendizagem contínua, resultando em equipes mais motivadas e processos sucessórios mais seguros e eficientes. A pesquisa reforça que o investimento em capital humano através de trilhas estruturadas é o diferencial competitivo mais sustentável para as empresas que buscam excelência e longevidade no mercado. Palavras-chave: liderança, trilhas de conhecimento, educação corporativa, desenvolvimento humano, gestão de pessoas. Introdução. A dinâmica do mercado de trabalho contemporâneo exige que as organizações repensem constantemente suas estratégias de desenvolvimento de talentos. A transição de um colaborador técnico para uma posição de liderança é um dos momentos mais críticos na trajetória profissional e na saúde organizacional. Nesse contexto, a implantação de uma trilha de conhecimento surge como uma solução robusta para mitigar os riscos de uma promoção mal planejada e para potencializar as habilidades naturais dos futuros gestores. O problema central que este estudo aborda é a lacuna existente entre a competência técnica e a capacidade de liderar pessoas, frequentemente negligenciada em programas de treinamento convencionais. O objetivo deste artigo é demonstrar como uma trilha de conhecimento bem estruturada pode servir de guia para a formação de líderes resilientes e inspiradores. A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade premente de as empresas possuírem quadros sucessórios preparados para a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade do cenário atual. Dados recentes apontam que organizações que investem em programas estruturados de liderança apresentam índices de retenção de talentos 30% superiores àquelas que não o fazem. A fundamentação teórica deste trabalho apoia-se em conceitos de aprendizagem organizacional e liderança transformacional, buscando oferecer uma visão holística sobre o tema. Desenvolvimento.
A construção de uma trilha de conhecimento para líderes deve ser iniciada pelo mapeamento das competências essenciais que a organização valoriza. Este processo envolve a identificação de lacunas de desempenho e a definição de objetivos de aprendizagem claros. A trilha não deve ser vista como um evento único, mas como um ecossistema de aprendizagem que inclui leitura, prática, mentoria e feedback constante. O conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou lifelong learning, é o alicerce sobre o qual essas trilhas são edificadas. Ao traduzir este termo para o português, compreendemos que se trata do compromisso com o estudo permanente, onde o líder nunca deixa de ser um aprendiz. Isso simboliza a humildade intelectual necessária para reconhecer que o conhecimento é fluido e que novas ferramentas de gestão surgem a todo momento. A liderança eficaz exige o domínio das chamadas soft skills, ou habilidades interpessoais, que englobam a empatia, a resolução de conflitos e a inteligência emocional. Estas competências são mais difíceis de desenvolver do que as habilidades técnicas, exigindo um percurso formativo que privilegie a reflexão e a mudança de comportamento. A integração de autores clássicos como Peter Drucker e contemporâneos como Simon Sinek permite um equilíbrio entre os fundamentos da administração e as novas demandas por propósito e inspiração no trabalho. Drucker enfatizava que a gestão é fazer as coisas corretamente, enquanto a liderança é fazer as coisas certas. Esta distinção é fundamental na trilha de conhecimento, pois orienta o futuro líder a focar não apenas em processos, mas no impacto humano de suas decisões. Por outro lado, as pesquisas atuais destacam a importância da segurança psicológica nas equipes, um conceito que deve ser explorado exaustivamente durante a formação. Um líder que compreende como criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para errar e aprender é capaz de extrair o máximo potencial de inovação de seu grupo. A trilha deve, portanto, incluir módulos sobre comunicação não violenta e feedback construtivo, garantindo que o novo gestor possua as ferramentas necessárias para manter o alinhamento e a motivação. Outro aspecto crucial na implantação da trilha é a utilização de metodologias ativas de aprendizagem. O uso de estudos de caso, simulações e projetos reais permite que o conhecimento teórico seja testado em um ambiente controlado antes da aplicação definitiva. A liderança na condução deste processo deve ser exercida por profissionais que compreendam a psicologia da aprendizagem e saibam motivar os participantes a saírem de suas zonas de conforto. A trilha de conhecimento funciona como um mapa que orienta o colaborador através de diferentes estágios de maturidade profissional, desde a autoliderança até a liderança de grandes organizações. Cada etapa deve ser celebrada e avaliada, criando um senso de progresso e conquista que reforça o engajamento com o programa. A análise crítica dos resultados obtidos em empresas que adotaram este modelo revela uma melhoria significativa no clima organizacional e na produtividade global. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Conclusão: a implantação de uma trilha de conhecimento para a formação de novos líderes representa um investimento estratégico de alto retorno para qualquer organização que pretenda se manter competitiva. Ao longo deste estudo, ficou evidente que a liderança não é um dom inato, mas uma competência que pode e deve ser desenvolvida através de um percurso educacional rigoroso e bem planejado. Os achados desta pesquisa reforçam a necessidade de equilibrar o ensino de técnicas de gestão com o fortalecimento das habilidades humanas, garantindo que os novos líderes sejam capazes de gerir tanto processos quanto emoções. As aplicações práticas deste trabalho são imediatas, servindo como um roteiro para gestores de recursos humanos e líderes de negócios que desejam estruturar seus próprios programas de desenvolvimento. Recomenda-se que as futuras pesquisas explorem o impacto das tecnologias de inteligência artificial na personalização das trilhas de conhecimento, permitindo uma aprendizagem ainda mais adaptada às necessidades individuais de cada talento. Em última análise, formar líderes é garantir o futuro da organização, promovendo uma cultura de excelência, ética e inovação que beneficia não apenas a empresa, mas a sociedade como um todo. Referências bibliográficas: Chiavenato e D'Alberto.
Gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 5. Ed. Barueri, Manoli, 2020. Drucker, Peter F. O melhor de Peter Drucker, Homem, Sociedade e Administração. São Paulo, Nobel, 2002. Sinek, Simon. Comece pelo porquê, como grandes líderes inspiram todos a agir. Rio de Janeiro, Sextante, 2018. Goleman, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. Maxwell, John C. As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Rio de Janeiro, Thomas Nelson Brasil, 2017. Brown, Brené. A Coragem de Liderar, Trabalho Duro, Conversas Difíceis, Corações Plenos. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2019. Collins, Jim. Feitas para Vencer, porque algumas empresas dão um salto e outras não. Rio de Janeiro, HSM, 2013. Lencioni, Patrick. Os 5 Desafios das Equipes, uma história sobre liderança. Rio de Janeiro, Sextante, 2015. Heifetz, Ronald A. Liderança sem respostas fáceis. Rio de Janeiro, Campus, 1994. Cousins, James M. Posner, Barry Z. O Desafio da Liderança. 6. Ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2017. Nordhaus, Peter G. Liderança, Teoria e Prática. 8. Ed. Porto Alegre, AMGH, 2021. Pink, Daniel H. Drive, a surpreendente verdade sobre o que nos motiva. Rio de Janeiro, Sextante, 2019. Grant, Adam. Pense de novo, o poder de saber o que você não sabe. Rio de Janeiro, Sextante, 2021. Dweck, Carol S. Mindset, a nova psicologia do sucesso. São Paulo, Objetiva, 2017. Edmondson, MC, a organização sem medo, criando segurança psicológica no local de trabalho para aprendizado, inovação e crescimento. Rio de Janeiro, Alta Books, 2020. Buckingham, Marcos, Clifton, Donald O. Descubra seus pontos fortes. Rio de Janeiro, Sextante, 2008. Goldsmith, Marshall. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Rio de Janeiro, Best Business, 2010. Covey, Stephen R. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2017. Benes, Warren. A Invenção de uma Vida, Reflexões sobre Liderança e Mudança. Rio de Janeiro, Campus, 2001. Cotter, John P. Liderando Mudanças. Rio de Janeiro, Alta Books, 2017. Christensen, Clayton M. Como avaliar sua vida? Rio de Janeiro, Sextante, 2012. Kim, W. Chan, Malborgne, René. A Estratégia do Oceano Azul. Rio de Janeiro, Sextante, 2005. Ries, Eric. A Startup Enxuta. São Paulo, Leia, 2012. Hoffman, Reide, Casnocha, Ben, YEH, Cris. Aliança. Gerenciando Talentos na Era da Rede. Rio de Janeiro, Alta Books, 2015. MCCORD, Pat. Powerful. Como construir uma cultura de liberdade e responsabilidade. Rio de Janeiro, Alta Books, 2018. Horowitz, Ben. O lado difícil das situações difíceis. Rio de Janeiro, Sextante, 2015. Dalio, Rei. Princípios. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2018. Ibarra, Hermínia. Identidade de carreira, os primeiros passos para mudar o rumo da sua vida profissional. São Paulo, Gente, 2009. Kegan, Robert, Laí, Lisa Laskow. Imunidade à mudança. Rio de Janeiro, Campus, 2009. Schein, Edgar H. Cultura organizacional e liderança. São Paulo, Atlas, 2009. Mintzberg, Henry. Managing, a prática da administração. Porto Alegre, Bookman, 2010. Peters, Tom.
O Círculo da Inovação, Rio de Janeiro, Campus, 1998. Amel, Gary. O Futuro da Administração, Rio de Janeiro, Campus, 2007. Gladwell, Malcolm. Fora de Série, Outliers. Rio de Janeiro, Sextante, 2008. Godin, 7. Tribos, nós precisamos que vocês nos liderem. Rio de Janeiro, Alta Books, 2015. Taleb, Nassim Nicholas. Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Rio de Janeiro, Best Business, 2015. Harari, Yuval Noah. 21 lições para o século XXI. São Paulo, Companhia das Letras, 2018. Bregman, Rutger. Humanidade, uma história otimista. Rio de Janeiro, Crítica, 2021. Sandel, Michael J. A Tirania do Mérito, o que aconteceu com o bem comum. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2020. Snyder, Timothy. Sobre a tirania, 20 lições do século XX para o presente. Rio de Janeiro, Companhia das Letras, 2017. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.